É que a gente vê aqui na internet, né? Você vai ficar rico daqui 6 meses, vai trabalhar pouco daqui 6 meses. É ilusório isso. E você não pode fazer nada de forma não intencional. Você tem que ser intencional nas suas ações. E você tem que entender que existe tempo pra tudo. Tempo pra você se dedicar na sua empresa, foca, faz ela crescer. Você vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, pra depois você trabalhar 10, 8, 7, 6. Você vai escolher a hora que você vai trabalhar. Mas até chegar lá, existe toda uma jornada que precisa ser percorrida. Sejam muito bem-vindos a mais um Tupinicast. Eu sou o Rodrigo, CEO da Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington. E aí, galera, eu sou o Wellington, sou diretor de operações da Tupiniquim. E temos mais um episódio aí bacana pra galera, Rodrigo. Exato, estamos recebendo aqui como um convidado muito especial, o Guilherme, da PagDay. Se apresenta aí pra galera. Oi, pessoal, Guilherme aqui. Obrigado pelo convite. Espero contribuir bastante com vários insights, ensinamentos e experiências da minha jornada para o público de vocês. Legal, o Guilherme tem uma startup muito legal, mas ele é multi-empreendedor aí. Tem várias empresas, Rodrigo. Muita coisa para ensinar pra gente hoje. E qual que é o tema hoje, meu guerreiro? Ixi, você acredita que deu branco? Deixa eu pegar aqui. Como sair do operacional e escalar seu negócio. Maravilha, então a gente tá falando com a pessoa certa. Tem mais de um, acho que ele sabe como é que faz, hein? Exato, e ele tem um irmão gêmeo, então ele consegue se multiplicar ainda. Você acredita que eu confundi o irmão dele? Dá uma dica de produtividade e como ter irmão gêmeo. Tem um irmão gêmeo, é boa. E aí, Guilherme, então conta pra gente um pouquinho mais da sua empresa, né? E dos seus outros, da sua experiência profissional e tudo mais, até pra galera que tá assistindo a gente te conhecer melhor. Boa. Bom, vamos lá. Eu tenho a Fintech, né, que é a PagDay, onde está com a minha cadeira lá no BNI. Mas antes de falar da PagDay, eu vou comentar um pouco sobre a minha jornada, né? Quem é o CPF que está atrás do CNPJ. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Morava em Osasco e lá tem a Juco. Então, eu fiz a prova, passei na Juco, entrei numa empresa de consultoria ambiental. A gente desenvolveu um bom papel para os nossos clientes e uma construtora chamou a gente. Nessa empresa de consultoria, ficava somente eu e o advogado. Então, na maioria das vezes, quem tinha que fazer o trabalho era eu. Porque se ele era o chefe, né, ele delegava. Ou ficava fora, fazendo reunião, audiência e tudo mais. E aí, quando a gente migrou para o escritório da construtora, eles me colocaram para gerenciar o departamento de meio ambiente. Eu desenvolvi todas as atividades que eram necessárias, passou 4 anos, eles entenderam que não precisava mais do advogado, né? Que eu já estava tomando conta de tudo, chamaram o advogado para conversar, o advogado já tinha outros contratos também, aí eles resolveram romper com o advogado, mas fizeram a proposta de eu permanecer. E aqui entra um ponto importante, que eu comento bastante, que é a camada da cebola. Vocês já ouviram falar sobre a camada da cebola? Não, conta pra gente. Arde os olhos. Também. Mas a camada de cebola, imagine que assim, todas as experiências que você tem na sua jornada, monta o seu perfil. Então, desde quando eu trabalhava com ele no escritório e migrei para a construtora e comecei a ter as responsabilidades lá, eu criei a minha camada da cebola. Então, essa camada de cebola são as experiências e personalidades que foram moldadas no Guilherme até eu chegar onde eu cheguei, né? E aí eles fizeram essa proposta para mim, eu acabei aceitando e vi uma grande oportunidade no mercado, porque naquela época a gente falava muito sobre terraplanagem, aterro, e tinha poucas empresas que trabalhavam nisso, né? A minha formação, eu sou biólogo, né? Tenho pós em gerenciamento de áreas contaminadas, perícia e auditoria ambiental. Toda a minha especialização foi nessa parte, até depois eu olhar para o lado de empreender mesmo, de fato, né? E aí eu acabei aceitando a proposta, conversei com o advogado, ele falou, não, para mim tá super tranquilo, vou passar uns freelas para você fazer também, então vamos manter contato, até hoje eu tenho contato com ele. E aí eu consegui ficar desenvolvendo o papel na construtora. Vi a oportunidade no mercado e abri meu primeiro CNPJ. Semana passada, a minha primeira empresa fez 11 anos. Legal, parabéns. Que é a Consultec. Então, a Consultec é uma empresa de consultoria em engenharia ambiental, onde a gente faz os ensaios do solo, faz todos os estudos para liberar aquela área para as obras. Então, é toda atividade que antecede a um empreendimento. Então, hoje, se você vê um prédio montado, pode ter certeza que a minha empresa ou um concorrente meu já passou por lá.
E nessa empresa eu aprendi demais. Porque chegou algum momento que eles falaram assim, tá, Guilherme, o departamento de meio ambiente tá rodando aqui, só que eu quero que você me ajude em vendas. E aí me colocaram para vender, né? Então tinha lá as suas demandas da construção civil. Então era uma empresa de construtora, depois virou uma empresa de fundação, eles compraram uma empresa de fundação. Então lá chegava em média de 10 orçamentos por dia. A gente acabava dando desistência de algumas obras porque a gente não tinha capacidade de atender. E aí eu aprendi muito com o Valdeci, que era super comercial, que é o que me moldou também nessa parte de vendas, né? Hoje eu digo que eu sou técnico comercial, por quê? Porque eu atuo tanto vendendo um produto, né? Seja ele da PagDay, seja ele da Consultec, quanto auxiliando o meu time técnico que me dá o suporte, que chegou um momento que eu precisava dedicar um pouco mais de tempo para outros negócios, não só para a Consultec, né? Famoso engenheiro de vendas, né? Esse daí. E aí eu acabei montando um time, então o Valdeci me ajudou demais nessa trajetória, né? E aí chegou um momento que isso foi na pandemia, a gente estava passando por uma dificuldade, construção civil tem seus altos e baixos, né? E aí eu lembro bem que eu falei ao Valdeci, eu preciso sair porque eu preciso fazer minha empresa crescer, eu me dedico aqui praticamente 80% do meu tempo com vocês, 20% para minha empresa e eu queria fazer o inverso. E aí eles falaram, vai tocar seu projeto e tal, se for para ficar eu preciso de alguém que fique aqui full time, e se você não for ficar, para mim não faz sentido. Eu falei, eu sou muito grato, mas não tem contrapropostas, e aí eu acabei saindo da minha empresa. Então, eu aprendi muito nessa experiência que eu tive, tanto na empresa de consultoria ambiental quanto da construtora, né? Porque lá eu tinha muita autonomia. Então, você podia tomar a decisão e você podia errar. O problema era você reajustar a rota, né? Não permanecer no erro. Então, eles davam muito essa liberdade. E eu aprendi muito errando, que é o que me formou. E hoje eu treino as pessoas dessa forma, né? Eu tenho um time no escritório, na parte tanto na PagDay. Na PagDay a gente listou... Na semana passada, quando a gente fez a reunião com o Rodrigão, acho que a gente está com 11 funcionários, né? E na Consultec a gente tem geólogo, tem engenheiro ambiental, tem biólogo, tem técnico ambiental. Então a gente dá uma certa autonomia para as pessoas, para quê? Para que elas aprendam no erro, de fato, né? A melhor experiência é no campo de batalha, né? E isso moldou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, sou pai, né? Acabei nem comentando sobre isso, né? Eu acho que isso tinha que ter entrado lá no começo da introdução. Mas eu fui pai com 21 anos e abri minha empresa no ano seguinte. E eu vejo que existe um propósito sobre isso, né? Então, quando eu descobri que ia ser pai, eu falei, cara, eu preciso mudar o rumo da minha vida, ganhar mais, porque agora aumentou minha responsabilidade. E aí, por conta disso, e tendo a oportunidade, né, só abrindo um parênteses, tendo a oportunidade de mercado, eu resolvi abrir o CNPJ. E é isso, eu sou cristão, acredito em Deus, tive minha experiência há uns 4 anos atrás, onde acabei tomando algumas decisões que fizeram mudar a minha jornada. E a questão de empreender, eu digo muito que foi o ambiente que me preparou para isso. Porque tem gente que... Como que eu posso dar um exemplo? Tem gente que não tem essa experiência. A experiência que ela tem na jornada dela acaba limitando algumas habilidades, né? E aí é lógico, isso não impede dela empreender. Ela até pode empreender. Só que ela vai vai começar a ter esse contato agora. Agora, se você tem autonomia desde cedo, você não vai ter medo, né? Ou até medo você pode ter, mas você sabe que se você corrigir a rota, você ajusta, né? Sim. Então foi... E você citou aí a questão de aprender com os erros, né? Conforme você foi aprendendo com os seus erros, você foi criando processos ali, tanto dentro da sua empresa quanto dentro da empresa que você trabalhava, né? Sim. Eu acho que na minha empresa foi muito mais fácil, porque a minha escola de ensinamento foi na construtora, né? Então ali eu aprendi, errei, contratei estudos errados, me perdoe pessoal, porque gera custo, né? Mas depois você vai ajustando, aí você conversa, fala, desculpa, não tinha esse entendimento, vou anotar. E eu anotava tudo, né? Tanto que o pessoal chega no escritório e fala, vai fazer assim, assim, assado? Mas anota. Caderninho. Pega o caderno e anota, porque a nossa mente, ela falha, né? Ela acaba esquecendo.
Então eu tenho muito esse hábito. Na agência, quando era presencial, a gente fazia isso também, né? A gente falava, ó, você entrou, você é novo, mas você vai ter Alzheimer aqui. Então, pega a nota, porque... E é muita coisa, né? Pensa que a pessoa que não tem experiência com aquilo, não teve contato, ela fica perdida, né? Ela fala, meu Deus, pra que eu tô fazendo isso, né? Então eu tenho esse costume, eu falo, ó, pega o caderninho, tanto que a pessoa entra, ela já recebe um caderninho da empresa mesmo. Pra ela poder fazer essa anota... não tem desculpa, né? Ah, não tem onde anotar. Não, você tem um caderno da empresa pra você anotar. E você comentou, né, que no início você tinha essa autonomia e quando você montou a sua empresa, né, as suas empresas, você foi dando essa autonomia também. E aí o Steve Jobs mesmo, ele falava que ele prefere contratar pessoas inteligentes porque ele não precisa ficar falando que essa pessoa tem o que essa pessoa tem que ficar fazendo o tempo todo, né? A pessoa inteligente, ela que vai descobrir o que ela tem que fazer, o que é importante ser feito e vai passar o resultado ali para ele, né? E a gente vê que o empreendedor, ele no início tem muito essa dificuldade para escalar um negócio, primeiro do custo, né, de uma contratação e depois da contratação errada, né? Então, ou ele contrata alguém muito júnior, que ele vai perder muito tempo ensinando, ele fala, pô, não dá certo e tudo mais, ou ele não vai ter o dinheiro ali para contratar a pessoa certa, ou às vezes ele tem, mas não sabe quem contratar. Que dica você daria, né, para esse empreendedor que está nesse início de jornada mesmo, né, que está ali com bastante trabalho e está falando, pô, será que eu escalo? Será que eu cresço a minha empresa? É uma ótima pergunta. Hoje, na empresa, a gente tem aquele profissional que tem o conhecimento e ele precisa entender sobre os processos e culturas da empresa, mas a gente tem também o jovem aprendiz, né? Então, lá atrás, como eu fui Juco, eu sentei com o meu sócio Lucas, né, da empresa de meio ambiente, e falei, Lucas, eu quero honrar aquele que me contratou, né? Lá atrás o pessoal precisou de um Juco. Vocês sabem o que é Juco? Não, A próxima pergunta era essa. Juco é uma instituição em Osasco que é de menores aprendizes, né? Então são pessoas que têm 17 15 anos 21. até 19 anos por aí, que vai entrar aquele campo, vai entrar né? na faculdade. Eu fiz o Espro, que era semelhante ali, mas cada um tinha. O camping era um dos mais famosos aqui na Lapa. Então, é similar. E aí você passa por um treinamento e depois você é designado para a empresa, né? E a gente trouxe um Juco, que a gente já efetivou esse Juco, isso foi há um ano atrás. Então, a Lu, ela passou pela experiência de ser Juco dentro da empresa, a gente gostou da forma que ela trabalha, a gente foi lá e contratou ela para ensinar de fato, né? Porque eu vi que lá atrás fizeram isso comigo, eu podia ser a semente... Pegaram a sementinha e plantaram, né? Eu posso fazer a mesma coisa, né? E fui lá e fiz. Então, para aquela pessoa que quer escalar, lógico, se ele tiver condições, vale a pena ele contratar já um profissional preparado. Lógico que todo profissional preparado, inteligente, ele vai ter seus vícios, né? Vai ter seus pontos negativos. E aí você vai ter que ajustar e equilibrar isso. Mas hoje tem aquelas gestoras de RH que facilita demais, né? Você fala assim, ó, preciso de uma pessoa com esse perfil, com essas habilidades para esse cargo. Uhum. Aí já vem 3 mastigado para você, né? Antigamente o pessoal não tinha e batia muita cabeça com isso. Tanto que hoje a gente usufrui dessa ferramenta, vamos dizer assim, né? Sim, e até na nossa experiência lá na Tupiniquim, uma coisa que a gente apoiou muito, porque no início só tem dinheiro para contratar o júnior mesmo, né? O estagiário e tudo mais. Só que a demanda, muitas vezes, que existia na empresa já exigia uma pessoa um pouco mais preparada e a gente não tinha processo ainda estabelecido, essas coisas. Então, às vezes, a gente errou muito no desenvolvimento de pessoas ali porque cobrava algo que a pessoa não estava pronta ainda, né? E aí, com isso, a gente foi aprendendo também a ter bem destinado ali o processo. Então, vai entrar uma pessoa que ela tem menos experiência, mas já vai ter desenhado aqui o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, porque a gente viu que só delargar ali, né? Deixar a pessoa solta certo, né? E sem experiência não dá certo. E depois, ganhando mais bagagem, contratando pessoas mais experientes, dependendo do cargo ali e da área, a gente viu que também não dava certo, porque apesar da pessoa saber tudo, ela já vinha com muitos vícios. E aí durava pouco lá dentro também da empresa, porque não estava alinhada com a cultura, com os valores e tudo mais. Então,
em algumas áreas deu certo trazer essa pessoa mais experiente para ajudar. Em outras áreas a gente teve que meio que ir treinando, né? Essas lideranças e tudo mais. E como que você vê esse processo de pegar essa pessoa, essa sementinha, né? Igual você falou, do zero, e treinar? Qual que é o papel do empresário nisso? É só ali passar o trabalho e beleza, vamos lá, vamos aprender junto? Ou tem algo além? Não, por essa semente ela ser muito nova, né, e crua, vamos dizer assim, de informação, você precisa ter alguém dedicado ali do lado, né? Se não for você, tem que ser alguém que tenha o conhecimento ou entendimento do processo, né? Hoje, na empresa, eu vou falar da Consultec, depois eu falo da PagDay, porque são dois mundos totalmente diferentes. Na Consultec, a gente opta pelos dois. Então, eu pego a pessoa crua entre aspas, né? Para poder ensinar alguns processos e procedimentos. Antigamente, a gente tinha toda segunda-feira até aula de algum tema ambiental para todo mundo, porque pode ser que você tenha dúvida, mas ele também tem. Mas ele tem vergonha de perguntar. Então, a gente fala, hoje qual tema vocês querem ouvir? Vamos falar tal coisa. Pá. Aí ensinava. Então, hoje a gente tem a cultura de pegar a pessoa crua para poder modelar a nossa cultura, né? E faz algo de dentro também, de você fala, cara, ó, eu consegui mudar a vida daquela pessoa empregando ela e ensinando o que eu sei. Se ela vai permanecer, é uma escolha dela. E tá tudo bem se ela não permanecer. A gente tem um rapaz que hoje ele tá no Canadá, mas ele entrou com a gente lá atrás. Inclusive, ele fez pós comigo. A gente estudava junto, eu já tinha empresa, só que ele trabalhava em parques de área verde, né? Depois de 2 anos, a gente manteve contato. E aí ele falou, tô desempregado e tal. Eu falei, ô Eugênio, vem pra cá, dá um pulo no escritório, vamos conversar. O meu sócio gostou dele, a gente contratou ele. Ele ficou 4 anos, acho que a gente pagou uma pós pra ele. Aí ele falou, cara, agora eu vou seguir minha carreira. Eu falei, vai com Deus, muito obrigado por tudo, sou muito grato porque esses 4 anos ele realmente, ele vestiu a camiseta, né? Vestiu a camisa da equipe e foi. E aí vai a gente buscar uma outra pessoa. Então, eu sou adepto àquela questão de você ter os dois. Você não pode só ser fiel a um, né? Porque esse tem muito vício. A pessoa que já tem todo o conhecimento e habilidade, ela tem vício e pode ser que a cultura, os valores não batam, né? E aí você vai ter que mandar ela embora. Já entrando na PagDay, na PagDay a gente já tem a visão de eu preciso eu contratar alguém com experiência. Porque como a gente está falando de programação, código, dev, não dá para você ensinar. Até dá, mas você não tem esse tempo que o mercado exige, porque a tecnologia ela anda muito rápido, né? Então são 2 mundos totalmente diferentes, tanto que eu falo muito pro meu sócio, meu irmão, né? Cara, eu aprendo muito, porque é uma outra visão. Você gerenciar uma empresa de meio ambiente é totalmente diferente de você gerenciar uma empresa de tecnologia. Ritmo, né? É totalmente. Então aqui a gente prefere pagar mais caro, ter o vício e a gente tentar podar isso, né? Até uma das teclas que a gente bate, que tem um artigo nos Estados Unidos que fala sobre dor silenciosa. Que essa dor silenciosa é o quê? O valor que você paga para o seu contratado, que ele não gera esse valor, né, durante 6 meses, até ele aprender a cultura e os valores da sua empresa para ele poder andar sozinho, né? Só que além dele, tem mais 2 pessoas que estão ensinando esse cara, que também não recebem o valor que você paga. Então imagine esses 3 salários durante 3 meses, né? E uma empresa que tem todo um vício de rotatividade do seu colaborador, ela tem muito prejuízo na folha, e ela nem imagina que ela tem esse prejuízo. E hoje dentro da sua empresa, como é que você faz esse... quase um plano de carreira, né? Porque quando você pega um aprendiz lá e você tem que fazer ele crescer, não sei se eles se tornam ali lá na frente um gestor, né? Mas eles têm que ter alguma meta ali, né? Para poder crescer, né? Como é que você faz todo esse plano de carreira com eles? A gente tem um feedback, e esse feedback ele nem sempre é negativo, né? Esse feedback às vezes é até positivo, para entender qual o estado que a pessoa se encontra e onde ela deseja... Isso é até uma ferramenta de coach, né? Acabei não mencionando, mas eu sou formado em coach também. Mas a gente senta com os colaboradores para verificar. A Lu, quando a gente decidiu efetivar ela, né? Ela falou assim, eu acho que eu gostei dessa área, eu quero seguir na parte de meio ambiente. Eu falei, não, tudo bem, pode seguir. Se você se matricular na faculdade, a empresa paga 50% da sua bolsa. Então a gente entende que se eu trago ela não só ela, né, como o time inteiro,
pro movimento, pro propósito, eu consigo extrair mais deles, entende? Então, sim, a gente senta, entende, ó, hoje a bióloga, ela é bióloga, ela é técnica. Tá, mas ela pode virar gestora, ela pode coordenar a equipe de campo, entende? Só que isso tem um processo, e ela precisa começar a entregar para depois eu conseguir titular ela dessa forma, entende? E tem bônus também, né, que acaba motivando mais para que a pessoa queira estar cada vez mais dentro vestindo a camiseta do time, né? Legal. E aí, até dando um passo para trás aqui na conversa, quando que você percebeu que, pô, legal, tô andando, minha empresa tá andando, e agora eu preciso não aprender o técnico ali da entrega, mas aprender sobre liderança, sobre gestão. Qual foi o caminho que você seguiu e o que despertou essa necessidade? Olha, eu percebi que para minha empresa poder atingir outros níveis, faturar mais, eu precisava buscar o conhecimento. Então, foi logo após que eu saí da empresa que eu trabalhava. Então, eu já tinha um CNPJ aberto, meus sócios, na época eram 2, hoje são só um, porque um acabou indo para os Estados Unidos, a gente comprou a parte dele. Ele acabou saindo. E aí, eu saí da construtora. E aí eu me vi falando, eu preciso melhorar. Porque como que eu vou cobrar mais das pessoas? Como que eu vou exigir, sendo que eu ainda sou superficial, né? O que me fez chegar até aquele ponto não é o que vai me fazer chegar no próximo nível, né? Então eu comecei a fazer PNL, fiz treinamento de coach, busquei imersões na internet, eventos. Então eu fui em vários treinamentos, para quê? Para que eu conseguisse virar a chave, né? E aí, a partir daquilo, a empresa começou a faturar mais, eu vi que precisava de fato de processos, porque antes eu só vivia o processo. Mas não era de forma intencional, vamos dizer assim, né? Tava no meu subconsciente. Ah, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas por quê? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Agora não é. Ó, se você, fulano, você chegou, existe isso, isso e isso. Por quê? Porque o processo estava na minha mente, mas não tava num papel. Então, eu via o que eu sabia, mas você não via o que eu via, entende? E aí, a partir do momento que eu comecei a procurar desenvolvimento, aí meu sócio começou a procurar também, ele começou a ir para outros eventos, e a gente começou a falar, a gente precisa de braços, a gente precisa estruturar e a gente precisa de processos. Então, hoje tem o Fábio lá, que é o nosso braço direito, que ele tá lá para desenhar e reajustar alguns processos. Para quê? Para que a gente consiga alcançar mais ainda. Então, a contratação do Fábio tem o quê? Eu acho que vai bater na casa de 1 ano. Foi quando a gente falou assim, ó, a gente agora precisa revisitar esse processo, porque se a gente achar que é só isso, a gente vai ficar para trás, porque o mercado está cada vez mais se atualizando. E ele é um gestor de projetos ali. Isso mesmo. Aí ele acompanha tudo, analisa ali o que já foi feito para ver se tem alguma melhoria. Se não tem alguma falha, atraso de relatório, por que atrasou o relatório, atraso de trabalho de campo, por que atrasou, tudo. Ele é responsável por ver toda a jornada interna, né? E é um papel ali que você demorou um bom tempo ali para poder tomar a decisão de fazer essa contratação, né? Porque Sim. ele acaba sendo um administrativo que o valor é meio invisível, mas quando a gente chega nessa etapa de empresa, né, a gente vê a necessidade, né? Se eu não tiver isso, eu que vou ter que ficar olhando o tempo todo para as ações, para ver se está funcionando, se não está, se eu estou tendo prejuízo ou não, né? Exato. Quem fazia esse papel era o meu sócio, o Lucas. E aí a gente falou, cara, não dá para você fazer isso. Porque se você faltar ou se você viajar, quem vai fazer essa parte? Eu não consigo, né? Eu já tenho minhas demandas. A gente falou, então vamos contratar um cara para ser seu braço direito. E aí a gente foi lá e contratou o Fábio. E agora a gente está contratando uma pessoa para ser meu braço direito em vendas. E por incrível que pareça, às vezes, quando a gente conversa com outros empresários, é nesse momento que ou a empresa meio que quebra ou cai muito ali em termos de faturamento, ou é nesse momento que o empresário quebra. Por quê? Porque ele está sobrecarregado e aí ele não se especializou, né, de forma ali estratégica, tática, e ele aprendeu na faculdade o quê? O operacional, né? Então ele entrega muito bem.
E aí o empresário ele fica preso. Ah, só eu sei fazer isso, só eu entrego bem. Se eu for ensinar alguém, vai demorar muito tempo, então é melhor que eu mesmo faça. E aí ele não consegue tirar férias, não consegue crescer, ou quando ele cresce, ele perde a qualidade ali na entrega, aí vai contratar o pessoal de qualquer jeito, né? Então isso que você comentou é muito importante. Pô, se você não conseguir tirar férias, né? Como que a gente vai fazer? Eu não consigo fazer. Então tá na hora da gente treinar alguém, da gente ter alguém que consiga escalar o negócio junto com a gente, né? Sim. E aí é só importante frisar que tem tempo para tudo, né? Se você é pequeno, é você que vai ter que fazer. Todo começo exige um esforço, né? É que a gente vê aqui na internet, né? Que, ó, mundo é mais fácil, né? você vai ficar rico mu- daqui 6 meses, vai Não. trabalhar pouco daqui 6 meses. É ilusório isso. Você vai ter que trabalhar muito, muito mesmo, para Só vai quando... trabalhar muito. Você vai deixar de trabalhar muito no operacional para trabalhar muito em outra coisa ali, No né? estratégico, né? Exatamente. Porque senão se vende aquela ilusão que, se eu contratar alguém, eu pago ela, cobro essa pessoa e eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem que trabalhar. E é o que é o ponto que você falou, vai quebrar, né? Então você tem que trabalhar muito para ter caixa, né? Planejar também, porque você não pode fazer nada de forma não intencional, você tem que ser intencional nas suas ações. Foi quando a gente falou assim, agora a gente consegue contratar o Fábio, vamos trazer o Fábio. Ó, daqui 6 meses a gente vai ter que contratar alguém lá para a parte comercial também. Então tá chegando 6 meses, eu vou trazer alguém para ser mais um braço na vendas. Então tem que ser de forma intencional e você tem que entender que existe tempo para tudo. Tempo para você se dedicar na sua empresa, foca, faz ela crescer, você vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, para depois você trabalhar 10, 8, 7, 6, você vai escolher a hora que você vai trabalhar. Mas até chegar lá, existe toda uma jornada que precisa ser percorrida, né? Que não pode ser apagada também. Que às vezes a gente vê no palco, né, ali muita coisa que é o mundo perfeito. E aí a gente vê que no empreendedorismo, ali no dia a dia, você não vai encontrar um mundo perfeito. Pelo contrário, né? Você vai encontrar um monte de problema, um monte de BO. E eu estava até comentando com o Wellington que fui numa empresa gigantesca e o pessoal ainda sem processo, não tinha uma organização ali da parte comercial, controlava tudo com planilha, não tinha CRM. E a empresa faturava ali muito, muito mais do que a minha, inclusive, mesmo sem processos. Então, muitas vezes, né, o empresário ele vai levando aquilo na força do braço mesmo. Mas o problema é que a força do braço, uma hora acaba, e aí sim ele vai precisar dos processos, vai precisar de uma ajuda para estruturar isso, e acaba sendo um custo, né? Mas é um custo que você troca por mais... qualidade e previsibilidade mesmo no crescimento. O pessoal tem medo do novo, né? Então imagine que sempre deu certo dessa forma. Por que mudar? A pergunta é, se você não mudar do jeito que tá, né? As coisas estão avançando tanto. Vai chegar até onde? Exato. E hoje você vê qual que seria a maior dificuldade na escalabilidade ali de um negócio, né? Você que tem 2, então já é mais difícil ainda. Com um já é difícil, né? Olha, quando você presta serviço para a construção civil, você tem uma certa dificuldade. Você precisa colocar tecnologia no seu processo, senão você não vai conseguir escalar. Ou o seu escalar vai ser você atribuir essa responsabilidade que você fazia para um terceiro, né? Agora, para a área de tecnologia, cara, a escalabilidade é sensacional. Porque se você monta um produto com tecnologia, onde você consegue atingir um TAM de mercado sensacional, você muda seu jogo, né? A gente está batalhando muito para cumprir o nosso objetivo, né? Na empresa de tecnologia, que é, primeiro, dar acesso financeiro aos trabalhadores. A gente sabe que 78% dos brasileiros hoje são endividados. E quando a gente conseguir cumprir uma meta, que são de 20 mil usuários na base, aí a gente pensa em escalar. Hoje eu estou pensando apenas em resolver essa pequena dor. E olha que esses 20 mil é um número muito pequeno. Mas para você poder escalar na área de tecnologia é muito mais fácil, comparado à área de serviço. Que a área de vocês eu imagino que seja igual à da área da construção civil, né? Para você poder serviço. escalar, você teria que fazer um modelo Pega um franquia. serviço, contrata 2 pessoas. Isso, no framework, assim, da escala de qualquer empresa de serviço, vai passar primeiro pelo processo, né?
Então, a partir do momento que você tem um processo, você consegue treinar outra pessoa para fazer aquilo com a mesma entrega, né? Com a mesma qualidade. Depois você vai passar pelas lideranças, né? Então, você vai ter um número grande de pessoas ali seguindo processos ou não, né? Então, você precisa dos líderes ali para refinar o processo, para ver se está tudo sendo seguido. E o terceiro passo é justamente a tecnologia. Então, desses pontos aqui, o que é muito operacional, muito manual, que eu consigo tirar e colocar tecnologia no lugar para que eu consiga aumentar a margem, para que eu consiga crescer, né, ganhar escala, sem necessariamente aumentar custo. Então, um exemplo que eu gosto muito é do McDonald's, né? Então, imagina, os caras lá estavam fritando hambúrguer, aí eles falaram, e se a gente colocar um desenho de uma cozinha aqui, meio que padrão? Pô, legal, definiu o processo. Se a gente começar agora a medir qual que é o hambúrguer que sai mais pra gente já deixar meio pronto. Legal, já ganhou ali eficiência naquele processo. E aí eles chegaram num ponto que tem as lojas, tem lá a estrutura de liderança, estrutura de treinamento, né? Tem a universidade do hambúrguer lá, que o pessoal acaba falando também. E aí hoje, como que é a tecnologia? Você vai no caixa, não é caixa mais, é um totemzinho. Então, eles ganharam escala? Não, eles ganharam margem nesse caso, porque eles podem contratar menos e continuar com a mesma entrega ali, a mesma qualidade deles, né? Mesmo entregando algo que é físico, não é 100% escalável, porque precisa de pessoas e tudo mais. Mas eles seguiram esses 3 passos aí. Então, todo negócio vai acabar tendo essa oportunidade, né? Em ganhar escala com o processo, ganhar escala com a liderança e treinamento e introduzir a tecnologia ali em pontos-chave, né? Ainda mais com a inteligência artificial, que vai roubar metade dos empregos, né? É um comparativo interessante com esse daí que você fez aí do McDonald's é o Burger King, né? Todo mundo já teve experiência de ir no McDonald's e no Burger King. Se você olhar... Vamos esquecer gosto... não é gosto de comida, não é gosto de lanche, mas de os dois olhar para o processo ali, né? Então, quando você olha para dentro da cozinha do McDonald's, você vê um processo bem estruturado ali, todo mundo sabe o que vai fazer, cada um tem a sua baia ali, quer fazer tal coisa. Quando você olha para o Burger King, não sei se você já teve experiência, tem, sei lá, 2 pessoas bagunça, fazendo um monte de coisa, uma trombando assim, na outra. Uma trombando na outra, às vezes o cara tá atendendo o caixa, ele mesmo vai correr lá no hambúrguer para pegar pega o dinheiro com a mão que dinheiro. faz o hambúrguer. Exatamente, né? Então a gente vê lá atrás... Os caras do Burger King é tão raiz que eles tomam banho na caixa d'água da lanchonete. Rapaz. Então você vê quando o processo ele é eficiente, né? Que a pessoa, mesmo com a quantidade de pessoas que tem no McDonald's, que é muito maior que a do Burger King, ele consegue ter resultado, né? A gente consegue ver a eficiência do processo, né? Sim. Então, quem é que vende mais? Eu não sei, eu não tenho a folha, mas McDonald's, claramente é o... certeza. Hã? Com certeza é o McDonald's. Com certeza é o McDonald's, né? Então, porque lá tem um monte de pessoas, você recebe seu lanche muito mais rápido. Então, só de você olhar a fila, às vezes, do Burger King, você fala, eu vou de McDonald's mesmo, que é o lanche ali já saindo. É, isso mesmo. Entendeu? Então, o processo também faz com que você acelere ali, né? O cliente tenha o produto entregue mais rápido e com isso fique mais feliz, né? Ninguém quer demorar meia hora, 40 minutos para pegar um lanche. Sim, eles otimizaram tudo, né? E aí você comentou da escala, é importante dizer que não é impossível. Na área de serviço, a gente tem até um concorrente nosso que ele montou unidades no interior de São Paulo e depois vendeu para parente que mora em outros estados. Então ele conseguiu escalar, exatamente, dessa forma. Então é possível, você vê várias marcas de serviço também podendo escalar, né? É que hoje eu imagino que é fundamental você ter tecnologia. Sim. Porque sem isso você não vai conseguir escalar o seu negócio. É mais do que a tecnologia, mas entender que a sua empresa, quando é serviço, até produto, né? Que a gente viu o caso do McDonald's ali, é uma escola também, né? Então a gente tem que entender que aquele funcionário que ele está entrando, ele vai passar por uma jornada também e por uma série de treinamentos. Lá na Tupiniquim mesmo, a gente tem várias oportunidades de aprendizado, né? Seja com cursos externos, né? Que a gente paga, igual você comentou, vai lá e faz a faculdade, a gente tem alguns cursos, porque
no marketing digital muda tão É rápido muito que rápido. Você pagar uma faculdade o não dá cara- tempo. é. Terminou a faculdade já é outra já é outra tecnologia, né? coisa. Então a gente acaba consumindo muitos cursos, né, de mercado aí externos e os funcionários acabam aproveitando disso também. Mas a gente tem a nossa área de treinamento. Então, como que eu faço determinada coisa? Tem um vídeo sendo gravado e é como se fosse aquelas áreas de treinamento da Hotmart, né, que você comprou um curso, tem a área lá para a pessoa entrar e ver como que é feita. Gestão de tráfego. Então, como que eu faço na Tupiniquim a gestão de tráfego? Como que eu faço marketing e tal? Tudo com treinamentos feitos pela própria equipe. E o funcionário, sempre quando ele tiver dúvida, ele tem acesso gratuito a Exato. esses Total, módulos. Acesso total Nossa, ali. bacana, Quando ele entra... eu consigo até trazer isso para a própria empresa. Sim. Quando Não ele tinha entra, ele pensado. recebe um onboarding ali, né, com o RH, entendendo ali tudo que ele precisa para poder executar bem. Logo em seguida, ele já é levado ali a aprender a ferramenta ali que ele vai colocar o tempo dele para a gente poder medir a eficiência ao longo do tempo, né? E logo em seguida ele já faz esse tutorial ali para poder entender o que vai precisar na área dele, né? Além de ler um documento que tem todos os processos ali, tudo que tem estruturado, né? O primeiro passo foi o documento, mas a leitura é um problema, né? Ainda mais para a geração mais nova. Aí a gente falou, legal, tudo que você for fazer agora, grava um vídeo e não precisa ser super produzido, porque é um vídeo nosso aqui, a gente que vai usar. E aí a gente sobe nessa plataforma e ela tem como se fosse um módulo de cursos mesmo, aula 1, aula 2 e tudo mais. Bacana. E tem bastante acesso? O pessoal utiliza Usa, mesmo? sim. E a gente não só mantém os vídeos lá, né? Então todo tempo tem produção. Então a gente estava falando de OKR agora na segunda-feira. Então tem uma meta para eles desenvolverem novos vídeos. Cada área tem uma quantidade de vídeos ali, de acordo com as tarefas. Tem uma outra área que é para revisar os vídeos que foram produzidos, porque tem a evolução, né? Então não dá para deixar lá para sempre, para ir atualizando, né? Para que o pessoal continue assistindo. E quem já tá também tem aquela questão de, pô, tô fazendo alguma coisa, vou te ensinar, já grava junto com você. Então isso facilita já o aprendizado, né? Então todo tempo eles estão aprendendo. Caramba, sensacional. Eu não tinha pensado nisso. Sim, um dos nossos valores é o da melhoria contínua lá na agência, né? Então, aí, além dessa área de vídeos, né, que a gente tem, de cursos internos, tá quinzenal ou Tá mensal? semanal da IA. Não, mas os workshops internos. Tem o workshop, tá quinzenal. Então, hoje antes era mensal, agora tá quinzenal. Então, alguém da área... Não, é mensal mesmo. Tá mensal? Mensal. Então, Aqui é um mensal de workshop e tem um do RH, que é aí treinamento do fica RH. a cada 15 dias. Então, 15 dias tem o do RH, daqui a 15 dias tem um workshop alguém da área. Porque como são várias áreas diferentes, né, de atuação, então muitas vezes, eu sou designer, mas eu não sei como é que funciona o anúncio. Eu só faço a arte do anúncio, mas como que vai rodar lá na plataforma e tal, às vezes a pessoa não sabe. Então, a área de tráfego ensina para toda a empresa como é que funciona, subir um anúncio, o que eles analisam, o que é importante. E aí, eles aprendem, né, um pouco mais sobre a área de tráfego. Mas como tudo vai impactar naquele anúncio, às vezes o designer vê, então quer dizer que é por isso que ele me pede para fazer de determinada forma. Então ele acaba ganhando conhecimento sobre a área que não é dele ali, do dia a dia. E aí isso também é um OKR, né? Uma meta daquele gestor, daquela área, de produzir esse workshop para toda a agência. E aí agora com a IA, a gente colocou semanalmente o que a gente fala que é o minuto IA, mas dura uns 15 minutos. Nunca dura. Nem 15 minutos Porque dura, dura meia hora. foi uma explosão, né? Um monte de IA, um monte de empresa. É impossível uma pessoa só acompanhar tudo. Então, uma vez por semana, como é algo que é muito novo e muito rápido, uma vez por semana a gente se reúne e alguém é responsável por trazer conteúdo disso. Então, alguma inovação, algo que ele viu que surgiu ali e passar também, distribuir esse conhecimento para toda a equipe. Então, essa parte da empresa se tornar uma escola acaba ajudando muito na escala também. Porque imagina, vai ficar tudo pro Rodrigo, pro Wellington,
levar conhecimento, cobrar do pessoal, definir processo, a gente não consegue, Aí né? sobrecarrega, né? E Não, entra e a eu- autonomia que você tinha falado inicialmente, que você também gosta nas suas empresas, né? Então, praticamente dá autonomia para eles pesquisarem outras ferramentas ali para ajudar no dia a dia. Exatamente. Imagine o tanto que você desenvolve o profissional para ele poder apresentar para o restante, né? Isso Ele mesmo. não se ajuda até na parte pessoal, né? De comunicação. É que é uma das mais difíceis ali de evoluir, né? A gente já conseguiu, você está agora numa área de tecnologia, o programador ele não tem aquela comunicação afiada. Porém, você tem que ir instigando, né? Então, essas apresentações ajudam. Uma das melhores apresentações de workshop foi da área de Foi um programação. programador que era É, super tímido. super tímido. Você Eles trabalha fizeram com programador lá, Eles você são, sabe. é o perfil, né? É o Um planejador perfil. analista, né? São mais mais fechadinho. introspectivos. Aí, tipo, a gente tem uma cultura lá de piada, algo muito engraçado. Eles conseguiram trazer tanto conhecimento ali para a área, quanto algo que fosse engraçado, que engajasse ali. Imagina você explicar programação de uma forma que o Vai estar pessoal todo mundo não dormindo, durma. né? Vou te ensinar Durante. como que funciona o traqueamento de campanha. Foi isso que foi explicar. Então, explicar de uma maneira humorada, que manteve todo mundo engajado ali, você notava que as pessoas estavam conseguindo Aprenderam prestar mesmo. atenção e aprender, né? E aí você estava comentando das camadas, né, da cebola. O que você identifica como principais competências mesmo que foram agregando, né, para você virar esse cebolão? Olha, bom, eu acho que comunicação. Antes eu era muito tímido, hoje eu consigo me expressar bem. Eu acho que responsabilidade. Então, autorresponsabilidade, melhor que responsabilidade. Aí a criança, Então, o que faz? né? Também, né? Virei pai, agora Você que tem medo de ter fralda uma é caro. Fralda, leite, escola. Mas no escritório, principalmente na parte ambiental, você tem que tomar muito cuidado com o prazo. Porque as empresas, elas tomam multas ambientais e a única coisa que prejudica o recurso é você perder prazo. Então, eu era responsável por coordenar os prazos. Quem fazia toda a petição era advogado, junto com outros técnicos, porque na época eu ainda estava na formação, né? Mas é autorresponsabilidade de você, saber que no dia 17/7 você tem que protocolar aquele documento, senão já era, entende? Então, foi comunicação, a autorresponsabilidade e gestão de pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil, né? E aí, quando você entende que a vida inteira você vai fazer isso, né? Seja na sua vida pessoal ou profissional, você vai ter que lidar com pessoas, né? E para você fechar novos contratos, você vai ter que lidar com pessoas, né? Que são clientes. Aí você acaba entendendo como que o Rodrigo pensa, né? Como que ele... Quais são os principais valores do Rodrigo e como que eu consigo ter uma comunicação mais clara para que ele consiga entender o que eu tô querendo vender para ele, entende? Ou a dor que eu tô tentando resolver, seja como um serviço ou um produto. Então, acho que foi gestão de pessoas, autorresponsabilidade e comunicação. E comunicação acho que bateu muito forte porque eu era aquela pessoa muito tímida, né? Então, eu sabia do assunto, mas eu gostava de conversar com meus amigos, mas de apresentar alguma coisa, não. E aí... Todas as experiências que eu tive me mostra o projeto, me mostra qual vai ser como que vai ser a metodologia de remediação ambiental, me mostra qual que vai ser o plano de intervenção para esse empreendimento. Aí eu tinha que ir lá e apresentar para vários engenheiros, né? Então isso acabou me ajudando muito. Uma coisa que você fez lá na outra empresa foi uma troca diária, né? Que é bem difícil de acontecer, né? Porém, a gente costuma também fazer lá na Tupiniquim, né? De fazer algumas propostas desse tipo, né? Então, provavelmente, quando o cara chegou para você, quer vir para o comercial? Você falou, pô, acho que você errou. Né? Tem essa dúvida ali, né? De fazer uma transição de uma área, porque você é totalmente diferente, né? Você trabalhando no operacional e você ir vender aquilo ali, né? Que você está operacionalizando, né? Trazendo uma dica geral, né? Porque é uma coisa que a gente costuma fazer ali, de tentativa de, eu acho que você vai se dar melhor nessa área aqui do que nessa outra. Não que a gente fale assim, mas que tal você fazer essa transição? O que você acha? Como é que foi chegar para você para pedir essa transição, né? E o que isso te ajudou hoje em dia?
Bom, eu não tive muita escolha, né? Quando chegou essa proposta pra mim, né? Tá aí, Rodrigo, né? A gente tava finalizando um aterro, então as demandas ambientais iam diminuir muito. E o time já estava bem estruturado, né? E aí eu era o único que entendia sobre o pacote básico, né? Entendia muito bem dos pacotes básicos, né? Office e Excel. Mexia no AutoCAD. E aí o Valdeci chegou pro meu ex-chefe, né? Que era o Paulo, que eram sócios. Ele falou assim, ó, você tá usando o Guilherme? Tem demanda pra ele? Ele falou assim, tem, mas bem pouco. Deve estar trabalhando umas 2 semanas por 2 dias da semana. Ele falou assim, então eu quero que ele vá me ajudar lá no departamento. Coincidência. Aí eu fui. Mas eu acho que tem algumas pessoas... Porque a gente já tentou fazer essas trocas, né? Eu vi que a pessoa não tá tá produzindo bem ali. Eu falo, cara, deixa eu testar aqui. E aí a pessoa acaba não produzindo bem aqui. Eu falei, rapaz, eu preciso achar algum outro lugar pra aqui. Porque daqui a pouco não vai ser mais aqui, né? Aí você muda de lugar. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Porque se a pessoa ela entende de todo o processo, ela vai ser o seu melhor funcionário. Ainda mais pra fazer integração quando alguém novo chegar. Agora, tem algumas pessoas que elas não gostam de sair da sua zona de conforto, né? Ela fala assim, ó, mas você me contratou pra fazer isso. Eu falei, não, tudo bem, eu te contratei pra fazer isso. Mas eu quero que você exerça um novo papel, uma nova desafio pra você na empresa. Ah, mas eu não sei se eu quero fazer isso, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, né? Eu gostaria que todo mundo visse isso com bons olhos. Porque você não nasceu pra só fazer uma coisa só. Hoje a nossa geração é multitarefa, né? Hoje você faz muita coisa. Então, lá naquela época, quando me colocaram, eu não tinha muita escolha. Ou na minha cabeça eu não tinha, né? Eu podia ter falado assim, não quero só fazer isso e tudo bem. Eu poderia ter ficado lá na empresa. Eu poderia ter sido mandado embora, né? 2 dias por semana. Não, é que a demanda ia acabar, né? Tava entregando o aterro, então ia ficar muito pouco. Então ele falou assim, eu preciso do Guilherme 2 vezes na semana aqui no meio ambiente. Aí o Valdeci falou, então os outros dias eu quero ele comigo. Aí eu fui pra lá. E falar pra você, foi sensacional. Porque ali que eu consegui, de fato... Eu já ia em reuniões pra falar de parte técnica. Mas a parte técnica é muito chata. É que nem o seu programador tentando ensinar pros seus meninos lá como funciona tudo, né? Se ele não colocar um storytelling, uma piadinha, vai ficar um negócio maçante, né? E eu fazia as coisas serem maçantes, porque eu era muito técnico. Eu olhava muito pro problema e solução, né? E o comercial me deu uma outra visão, que é a forma de linguagem. Eu preciso falar da forma que você entenda, não necessariamente da forma que eu preciso falar de fato, né? Que eu queira falar. Tem que ser uma forma que o Rodrigo entenda, que você entenda, que todo mundo consiga entender. Então eu ganhei muitas habilidades no comercial. Na evolução da comunicação, né? Tem até a Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, ela tinha porque mudou um pouquinho as coisas lá. Ela falava isso aí, depois veio o layoff. Ela falou que ela só demitia uma pessoa quando ela já tinha testado essa pessoa em várias áreas. Lógico, se a pessoa estivesse dentro dos valores empresariais ali, né? Tudo certinho, então ela testava. Pô, a pessoa não tá legal no caixa. Vamos fazer ela de vendedora. Ela não deu de vendedora. Vamos tentar outra coisa. Ela tentava todas as possibilidades de falar, não, realmente não dá. Essa pessoa aqui não tem como. Ela tinha essa questão. Hoje em dia tem um layoff ali que acabou derretendo metade ali, mas a gente sabe que foi outros problemas. Mas é um pensamento, né? Às vezes você não nasceu para fazer isso, né? Você nasceu para fazer outra coisa, mas você foi colocando na sua cabeça que gostaria e parece que tá bom para você, mas na realidade a gente está identificando que você tem um outro potencial. Talvez o seu gestor, na época, ele olhou assim e falou, o Guilherme tem um potencial grande aqui pro comercial, só que você não conseguia enxergar. Sim, E é importante ouvir isso, né? Porque quem tem mais experiência acaba identificando mais fácil do que quem tá ali no dia a dia, preso só na execução, né? Dificilmente o profissional vai ter essa visão de que, será que era legal eu fazer isso aqui também e tudo mais. E lá na Tupiniquim a gente acaba fazendo bastante isso. Tem casos de sucesso, né? Que a pessoa acaba gostando e tudo mais. Se identificando até mais, né? Porque eu falo, pô, se dependesse de mim, o que você nasceu pra fazer, Rodrigo? Nasci pra ser herdeiro, mas não deu certo ali, não casou muito bem onde eu nasci e tudo mais, então tem que me virar, tem que dar meus pulos.
E a mesma coisa, quem trabalha com a gente, né? Não pode falar, eu nasci para isso. Daqui a pouco pode ser que isso que você nasceu nem exista mais. E aí? Você vai perder o propósito de vida porque mudou o mercado de trabalho? Não faz sentido, né? Não, eu concordo. Eu acho que precisa ter essa. A nossa geração, ela tem essa mentalidade de tudo ser descartável, né? Antigamente não era assim. Hoje não dá certo o relacionamento, você termina, né? Hoje seu carro Celular quebra, quebrou, você quer você não trocar de arruma carro. mais. Seu celular quebrou, você troca de celular. Então, não deu certo aqui, vamos testar numa outra ponta. Pode ser que você tá explorando a habilidade errada da pessoa, né? E aí, pode ser que dá bom, pode ser que dá ruim também. Pode ser que não seja aquilo também. A pessoa não nasceu pra aquilo, vai fazer outra coisa. E tá tudo bem. É uma coisa que a gente fala pra pessoa, a gente é transparente nessa parte de falar, ó, se não estiver gostando, pô, Avisa logo. avisa que a gente troca, né, ou volta pra área anterior, porque a ideia é trazer a melhoria, né? Então, nos Sim. casos que a gente tentou e deu certo, a pessoa evoluiu muito, né? E teve alguns casos que a pessoa não quis e vira que segue, seguiu normal, sem ressentimento nenhum. É importante ter esse diálogo claro, né? Eu falo lá no escritório, ó, se você... Porque assim, cada colaborador tem os seus projetos, né? Então, isso nas duas empresas. Sentiu sobrecarregado? Levanta a mão, vamos conversar. Não é só o lado daqui que tem que propor o feedback, né? O lado daí também pode. Tudo bem que tem linhas que você não pode ultrapassar, né? Mas tá tudo bem. Mas é importante a gente ter essa comunicação clara, porque a gente não consegue imaginar o que tá passando na cabeça do funcionário. É, E exatamente. ouvir o colaborador é muito importante, né? Eu, geralmente, sou uma das pessoas que levanta a mão para poder receber ali o pessoal para ouvir. Às vezes eles precisam, às vezes é só um desabafo, né? Que se ela não tira aquilo ali, fica remoendo, 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 e a pessoa fica imaginando um monte de coisa na cabeça dela e não tem nada a ver. Então, quando você traz ali para uma conversa, que é o levanta a mão, chega aí, vamos conversar, ele já não gosta muito. Mas comigo, levantar a mão, vou lá, dou um apoio e depois melhora. Você vê que a pessoa precisava daquele desabafo ali, né, Sim. para O poder pessoal vem desabafar continuar. comigo, fala, frescura. Próximo. Mas são perfis diferentes, né? Então, nesse momento que a gente está agora, é importante ouvir a pessoa para que você consiga evoluir também, né? E às vezes o problema dela não tá nem na empresa. Tá em É, casa, isso tá em mesmo, outro lugar, mas ela só precisava colocar pra fora. Exato. E, Gui, falando um pouquinho também desse empresário que está nesse momento de escala, um negócio que eu ouço muito é o cara falar assim, mas a empresa, o que eu faço é igual como se fosse meu filho. Eu tenho que tratar ali, eu mesmo fazer com todo carinho ali, porque senão não sai igual. E aí, obviamente, não vai sair igual, porque é outra pessoa fazendo. Como lidar com esse preciosismo, né, de tratar a empresa, o trabalho, como algo ali que só você consegue fazer 100% especial? Olha, antigamente eu me via nessa situação aí. E aí, depois que eu fiz o PNL, eu acabei entendendo que isso era mais sobre mim, até mesmo do que a empresa, né? E, de fato, se a pessoa ela entender que se ela for pegar para fazer tudo, ela não vai conseguir dar conta, né? Ela vai conseguir dar conta até a página 2. E a página 3, 4, 5, quem vai fazer, né? Então, eu sou da seguinte visão. Entrega, lógico, a gente tem que buscar a excelência, mas o feito é melhor do que o bem feito e o perfeito. Eu errei, eu vou lá eu vou lá e corrijo. Se der pra corrigir. Se Se não não der pra for uma corrigir, ponte, se for, você faz ponte, mantém. Graças a Deus eu não mexo com faz essa ponte, parte. não é. Mas se errou, vai lá e corrija. Entende? É importante só não persistir no erro. Então, a próxima vez, você já sabe que ali você não vai errar, né? Mas para você poder escalar, para você poder crescer, você tem que delegar. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. A menos que você desenvolveu a criptomoeda e você mesmo tá vendendo e isso foi há 20 anos atrás, né? Hoje não dá. Hoje você vai precisar de pessoas também para isso, E né? você sabe quando esse negócio da criptomoeda apareceu aí, um off. Aí eu falei assim, não, isso aí é pirâmide, né? Não vou entrar nesse negócio não, que é pirâmide. Aí no fim, fui aprendendo mais, não era pirâmide.
Agora eu tô louco pra pegar uma pirâmide no comecinho de novo. Buscar igual a outra, né? criptomoeda. E tem outra por fora ali que ele começou a fazer um Bitcoin, né? No computador dele. Não, eu Ele tive 15 bitcoins. 15 Bitcoin ele teve lá no comecinho. Fala Sim. o que aconteceu, Rodrigo. Vendeu? Não, eu tinha 15 bitcoins, aí eu falei, pô, legal, o que dá pra comprar com 15 bitcoins? Porque eu tinha uns outros negócios que eu fazia que dava, trocava por dinheiro e tal. Falei, pô, legal, Bitcoin, só deixar o computador ligado? Eu sei fazer isso, então vamos lá, deixei o computador ligado. Aí passou, sei lá, uns 3 meses, fui ver, pô, 15, pouco, né? Mas beleza, o que dá pra comprar com 15? Basicamente, dava pra contratar um assassino ou... E precisava de mais Bitcoin, né? Comprar droga, essas coisas. Eu falei, pô, então não vai servir pra muita coisa. Aí formatei o computador, foi embora os Bitcoin também. 15 não sei. Bitcoin. Mas aí eu não fico remoendo isso. Nem que uma deve, mentira que eu me conto é, se batesse R$100 cada Bitcoin, eu vendia, porque tava precisando de grana, né? Então ia vender por tinha ido embora, 1.500, já né? tinha ido embora. Ele não esperaria chegar nesse valor que tá acho hoje. que não. Ninguém Não, esperaria, ninguém a verdade é essa. Então, Estourou agora, chegou em 100 conto. agora deve estar em 300, né? Compra tudo em droga. 650 é. mil cada Bitcoin. 15, imagina 15. É, um só, né? Imagina Um só né? já tava bom. Eu vi uma reportagem, a gente já tá fugindo um pouco do foco, de um cara nos Estados Unidos que ele tinha vários bitcoins no pendrive e a mulher foi lá e jogou fora. Vocês ficaram sabendo disso aí? Cara, não, eu acho que eu fiquei sabendo aí também. Pô, o cara ficou louco lá, né? Mas eu não lembro muito bem o caso ali, mas eu lembro. Ela foi limpar o armário, o guarda-roupa dele. Viu o pendrive e aí lá. Viu o pendrive e velho. não sabe o que é. Hoje em dia, quem tem pendrive, né? Eu não tenho. É. Não, eu tenho, mas eu nem sei onde está. Eu sei que eu tenho. Será E que não aí- tem os Bitcoin É, lá? Não, então. era pra eu poder fazer a Acho que foi a última vez que eu usei foi pra instalar o Windows. Pra poder instalar o Windows, só pra isso. Mas é isso, né? A oportunidade, ela sempre vai vir, né? Você só precisa estar preparado. Só. Exatamente. Aí entra nessa questão. Acho que foi por isso que você puxou isso aí, eu não sei. Eu não faço ideia do que eu Mas puxei. que a oportunidade da mudança de carreira também acaba surgindo e a pessoa, às vezes, tem uma mina de ouro ali, porque ela poderia ganhar muito mais, poderia adquirir conhecimento para abrir a própria empresa, acaba não fazendo a transição de carreira porque ela fica presa ali. Limitado àquilo, né? Exatamente. E agora com a inteligência artificial, né, que eu queria entrar nesse ponto também, como que você vê essa facilidade, né? Você, como tem uma empresa de tecnologia, como que você vê a inteligência artificial ajudando as empresas a escalar os negócios? É verdade mesmo que vai ajudar ou é só perfumaria? Não, pelo menos dentro do nosso projeto, a inteligência artificial ela ajuda demais. Então é aquilo, se você utiliza de forma intencional, né, e com sabedoria, né, porque tem coisa que, se você for utilizar essas gratuitas, ela já vem distorcida, né, tem coisa que vem errado mesmo. Mas é porque o pessoal alimenta, né, quem alimenta a inteligência artificial somos nós, né. Agora, se você pega uma, paga, né, aqui eu não estou recomendando para você contratar, né, mas se você utiliza de uma adequada, de forma intencional para o seu projeto, você consegue economizar muitas horas de serviço, né? Então, se você utilizar com sabedoria e inteligência, você tem benefícios. E lógico, tem gente que é muito esperta que utiliza isso para outras coisas também, né? Mas aqui se faz é que se paga e... E hoje você já tem alguma aplicação que você pode contar pra gente? Sim, a gente tem o nosso produto, né? A própria fintech, a PagDay, a nossa solução, ela tá integrada no WhatsApp com uma inteligência artificial. Então, hoje os colaboradores, eles conseguem fazer a sua solicitação de adiantamento de salário falando com o nosso agente. E aí, por trás desse agente, ainda tem mais 3 para a gente poder blindar, né? Para que a conversa ela seja fluida de forma intencional e direta, né? Mas a gente utiliza. E até na empresa de meio ambiente. Hoje a gente tem o bot do comercial, o pessoal entra no site lá, a gente consegue. E os próximos passos é a pessoa, ela contratou um relatório, a gente fez todo o trabalho de campo e gerou esse relatório para ela consegue solicitar, é só mencionar o endereço da área, vai ter o código do cliente, mas a gente consegue encaminhar o relatório para eles também. Então a gente está utilizando a inteligência artificial para gerar valor para a empresa, de fato, né? E na PagDay a gente tem outros produtos, que hoje eu não posso mencionar aqui, mas a gente tem 8 produtos modelados
que 70% é com inteligência artificial. Ele Legal. falou que é segredo ali, ó. Então quem quiser saber, É. depois entre em contato com a PagDay. Contratos nossos serviços, né? Já contou que vocês vão saber. Olha o comercial Tem funcionando aqui. Mais algum ponto aí? Que tem as dúvidas da audiência Não, aqui, hein? manda as dúvidas da audiência. Legal, Gui. Ó, mandaram aqui. Como que você consegue alinhar propósito e performance no dia a dia da equipe? Talvez até alinhado, né? Você comentou que você é cristão ali no começo do podcast. E às vezes tem essa visão errada mesmo, né? Ah, vou empreender e tenho que fazer de tudo ali para o negócio dar certo. Às vezes deixo o meu propósito de lado para o negócio vir na frente, né? Eu vejo que não funciona, né? A gente toma algumas porradas aí na vida que acaba colocando a gente no caminho certo. Então, se a gente entende que todo dia a gente tem as sementes nos nossos bolsos, né? Do lado direito e do lado esquerdo, semente boa e semente ruim. Você só vai colher aquilo que você plantar, né? Não faz sentido você fazer coisas erradas, coisas que vão de desencontro com os seus princípios e valores, né? E pensa que se a empresa ela entende qual é a sua cultura, seu posicionamento, a pessoa que entrou ali por engano, né, que hoje tá difícil o cara entrar, cair de gaiato nessa cadeira, né, ela vai espirrar, ela não vai durar. Se ela entende que existe propósito, existe valores, cultura e processos, é que nem você pegar um copo de água e colocar óleo, ele separa. Né? Então aquela pessoa ela vai ser destacada ali, né? De forma negativa. Então ela vai espirrar pra fora. E já aconteceu. Uhum. Boa, legal. E tem mais uma que para escalar precisa vender, né? Como que você vê o papel de vendas e marketing no momento da escala da empresa? Olha, eu sou da cultura da construção civil, que é muito relacionamento. Então a venda, ela acontece diretamente com relacionamento. E há uns 2 anos atrás, antes mesmo de montar a própria fintech, eu entendi que o marketing digital ele veio para contribuir. Vai ser um braço de vendas. Então, foi o que a gente até chegou a conversar na reunião, né? Que a gente precisa colocar essa ferramenta, porque a gente vai utilizar o marketing como ferramenta, né? Na empresa, para quê? Para que seja um braço do relacionamento. Porque um relacionamento bem construído, quando o cliente tiver algum problema, ele vai lembrar de você. Então, a minha base nas vendas é relacionamento. E eu quero utilizar, e eu enxergo o marketing como ferramenta. Não adianta você não ter um relacionamento com o seu cliente, não olhar para a dor dele, querer só pensar em número, né? Faturar o boleto lá, faturar o serviço, que seja, e utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta vai trazer para você clientes, mas esse cliente no próximo serviço ele vai para outra cadeira, ele vai para uma outra empresa. Então eu acho que é uma mistura, relacionamento com marketing. Eu vejo que o marketing é uma ferramenta para você conseguir mais clientes. Não, legal. E hoje a maioria desses clientes que te encontram, eles vêm através de indicação ou através de estratégias de marketing? Vamos colocar que 20% vem através de marketing. Como a empresa, falando da empresa de meio ambiente, né? Como a empresa tem 11 anos, hoje a gente tem muita indicação. Ou o engenheiro que sai de uma construtora e vai para outra, ou o engenheiro que precisa de um serviço manda mensagem para um amigo que indica a gente. Então 80% é relacionamento dessa carteira que nós construímos. Indicação, a maioria de parceiros e alguns clientes. Isso. A maioria é cliente ou parceiros que saíram de uma empresa e foi para outra e acaba te apresentando para essa empresa, né? Então 80% na área de meio ambiente vem da carteira de clientes mesmo, relacionamento, e 20% joga no Google, área contaminada, sondagem mista. Aí a gente acaba pegando esse lead e fazendo relacionamento com ele. E da PagDay? E da PagDay, como a gente ainda não tá no marketing, a gente tem o branding, a gente tá trabalhando a nossa marca no Instagram, mas agora que a gente vai focar na parte do marketing, é tudo relacionamento. É contato e carteira, tanto da minha empresa quanto dos meus amigos, né? E do BNI também, que está sendo um braço nosso de vendas. E aí, uma coisa que eu ia comentar, com base nisso tudo, é que o empresário,
ele tem que ser intencional, igual você comentou. E a gente tem ferramentas que é 1 para 1. Vou fazer um feedback para você. É 1 para 1. O impacto do meu feedback vai ser só para você. Não vai impactar a empresa como um todo ali, todos os funcionários. Então é uma ferramenta 1 para 1. A gente tem a ferramenta 1 para alguns. Então, vou fazer uma palestra aqui para a galera da minha empresa. E a gente tem as ferramentas de impacto de 1 para muitos. Então, uma ação ali vai ter um impacto em toda a empresa ou vai atingir muitas pessoas, né? E nas vendas é a mesma coisa. Vou fazer um network aqui, vou visitar, vou tomar café. Você é um, você vai visitar, então é 1 para 1 ali o seu impacto. Vou ter uma equipe de vendas que vai fazer a visita nos clientes, ou vou ter ali um programa de parceiros, programa de indicações e tudo mais, 1 para alguns. E o marketing é a mesma coisa, esse 1 para muitos, né? Então, um anúncio que você faz, num dia pode atingir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 100 pessoas, mas o que é legal é que não teve o esforço seu de tempo, que é o limitante ali em qualquer estratégia, né? Para chegar naquele cliente. O cliente ele veio sem o esforço de tempo, teve o esforço monetário, né, da estratégia, mas você consegue escalar muito mais fácil porque ela tem essa noção do 1 para muitos, né? Então, o empresário, quando ele vai escalar, ele tem que ver isso que eu estou fazendo, é 1 para 1, 1 para alguns ou 1 para muitos, né? E aí sempre dá preferência nesse impacto mais global mesmo. A minha estratégia, a minha energia, o meu tempo aqui está sendo dedicado, mas o impacto vai ser na maior escala possível ali, porque aí eu vou conseguir crescer também. Uma coisa importante que a gente costuma falar também é não dependa de um único canal, né? Então, sua primeira empresa ela não tem só um canal de indicação. Porque se de repente os seus parceiros pararem de te indicar, você já está fazendo marketing, né? Então, quando a gente depende de um local só, de repente pode ser que, sei lá, deu algum problema na área, o pessoal parou de indicar, ou o marketing não está surtindo o efeito, você estava dependendo de ou desse você canal. deixa dinheiro na mesa, né? Porque você não está usando os outros canais ali, Exatamente. Você nem sabe se dá certo ou não. Né? Eu tô lendo um livro que chama Atração. Eu peguei esse livro através de uma indicação que é para como você consegue escalar a sua startup, né? E ele mostra 19 canais. 19 canais para que você consiga trazer clientes para sua empresa. E aí alguns a gente já está adotando para PagDay e outros eu estou colocando para Consultec também. Legal. Aí, nem todos os canais vão funcionar para o seu tipo de empresa. Por isso vai que tem 19 muito, canais isso, lá. Exato. Mas se você depender de um só, a sua escalabilidade vai ser muito menor, né? Então, depende só de indicação. Mas beleza, você vai esperar o Joãozinho da empresa X te ligar lá para ver se tem alguma coisa. E não depende de você, né? Não depende de você. Aí o marketing, beleza, estou fazendo marketing, mas, tem um marketing com uma das portas ali. Eu posso ter o canal de parceria, eu posso ter o cliente ali que eu vou dar um toque ali, tá tudo certo com a minha obra, como é que com a obra que eu fiz aí para você, como é que tá? Ele vai falar, tá legal, tudo ok, não deu nenhum problema. Relacionou, né? Relacionamento, né, que você falou que é uma das fontes Sim. aí que mantém, né, esse contato ativo e continua a indicação, né? Não, eu acredito muito que você não pode depender só de um canal, de forma alguma. Tem um estudo da McKinsey que ele fala que toda empresa que teve sucesso, né, conseguiu ganhar escala, tem pelo menos 4 canais estabilizados ali de vendas. Então, além do marketing, tem programa de canais de parceiros, indicação, enfim, 4 canais ali. Um sempre vai ser mais forte, mas são 4 canais que são bem representativos. Então, sei lá, um é 40%, mas o restante é distribuído entre os outros canais. E aí isso gera escala para a empresa, porque se um vai mais fraco em determinado momento, ela não quebra, né? Porque ela continua vendendo através dos outros canais também. E o Caio Carneiro, ele fala que o coração da empresa é vendas, não é RH. Lógico, se você contratar a pessoa errada, isso pode te custar caro. Mas se você não tiver clientes, isso deve te custar mais caro ainda, né? Porque imagine, você tem despesa fixa e você não tem faturamento. Sim. Né? Então o Caio Carneiro, ele bate bem na tecla que vendas é o coração da empresa. Lá a gente fala que é o oxigênio. Sem vendas, o coração não bate também. Então, exato. Boa, legal. Maravilha, Rodrigo. Tem perguntinhas ainda da Não, audiência? aqui encerramos. Acho que a gente já falou de tudo que
foi perguntado aqui, adicional. Maravilha, ele tem 2 empresas ali. Agora ele vai ter que se consagrar e falar como é que essas empresas podem ajudar o pessoal aí no dia a dia, falar dos canais aí que o pessoal pode Encontrar encontrar você. as empresas também, Boa. né? Bom, obrigado por esse espaço. Espero que essa conversa tenha esclarecido e trazido alguns insights para o pessoal. A Consultec é uma empresa de consultoria em engenharia ambiental. A gente montou ela há 11 anos atrás, quando a gente encontrou uma dificuldade no mercado. E ela hoje ela já está estruturada 360 na construção civil. Então a gente tem a parte de geologia ambiental, onde a gente faz estudos de sondagem mistas, estudos hidrogeológicos. Todos esses estudos, eles antecedem uma obra. Então, para uma empresa, uma construtora saber qual tipo de fundação ela vai utilizar para aquele terreno, para aquele empreendimento, ela precisa saber a qualidade do seu solo. O gerenciamento de áreas contaminadas nada mais é o estudo de passivo. É para saber se tem contaminação naquela área. Se não tem, o processo dele vai seguir na prefeitura e na CETESB e ele vai conseguir obter seu alvará. Se tiver contaminação, ele vai ter que passar por investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco e plano de intervenção. Todos esses estudos definem o grau de contaminação e qual que é a metodologia que vai ser adotada para remediar aquela área para que entre um empreendimento naquele imóvel. E o Áreas Verdes é autorização e projetos de compensação ambiental. Então imagine que loteamentos, na maioria das vezes, possuem áreas verdes. E aí precisa de autorização para cortar essas árvores. Então a gente faz os projetos de compensação. Na maioria das vezes o pessoal corta uma e planta 12, 15 árvores, depende do tipo de vegetação e depende do tipo da legislação. Então a gente consegue atender 360 a construção civil, né? Lógico que a gente não começou a empresa dessa forma, a gente começou atendendo um item, a gente viu que tinha outras demandas, ele falou, se eu já tenho esse cliente, por que eu não posso vender um outro produto para o mesmo cliente? Né? E a gente acabou atingindo os 360. Agora na PagDay já é um mundo totalmente diferente. Né? A PagDay ela vem com o propósito de contribuir com controle de finanças para os colaboradores. Então a gente entende que os colaboradores, 78% dos brasileiros são endividados, então eles precisam de uma educação ambiental, uma educação financeira, onde eles devem melhorar o seu controle para que consigam pagar as suas contas sem ter que pagar juros. Então se ele for recorrer ao empréstimo, ele vai pagar 8%, um cheque especial de 9% aproximadamente, e um cartão de crédito, se ele pagar o mínimo da fatura, é 300%. Então, com a nossa solução integrada no WhatsApp, é até 400, ou até 300%, desculpa, no cartão. Então, com a nossa solução integrada no WhatsApp, a gente consegue dar acesso ao colaborador. Então, chegou no dia 10, ele não tem dinheiro, não tem limite no cartão, não tem um cheque especial, ele consegue adiantar o dia trabalhado, pagando de 2% a 6%, né? Sobre esse valor antecipado. E a gente está entrando no mercado como benefício, a gente não cobra nada da empresa. Existe o benefício que a empresa tem, lógico, de ter uma ferramenta de reter os seus colaboradores, né? Mas a gente está cuidando da saúde financeira dos seus colaboradores. Então, a empresa que cuida da saúde financeira dos colaboradores, a gente diz que ela cuida da sua própria saúde financeira, né? E a gente tira aquele dissabor do bom colaborador ficar sempre pedindo por RH, né? Ou para o seu gestor um adiantamento. Então, esse bom colaborador, em algum momento, ele se torna mal porque cria É bom que nem peça. Cria um dissabor, né? Então, a gente evita isso. Então, essas duas empresas atingem setores diferentes, né? São propósitos e missões diferentes. E é lógico que eu não construí nada disso sozinho, né? Eu tenho que honrar aqui os meus sócios, o Lucas e o Marcelo, que sempre me apoiam e me incentivam para que a gente consiga crescer cada vez mais. Boa, legal. E aí, meu guerreiro, palavra-chave? Quem que é a sua cara? O meu irmão, Marcelo. O Marcelo. O Marcelo já tá bem representado, então, né? Já tá bem aqui, ó. E redes sociais? Bom, PagDay é @PagDay, Consultec é @ConsultecSolos e o Guilherme é @gui.ojeda, que é o meu sobrenome, né? OGEDA. Boa, legal. Maravilha. Agora a gente sempre coloca uma palavrinha-chave ali que rolou na conversa, que pode ser interessante para ganhar um prêmiozinho no final, Rodrigo. É isso aí. Você sempre tem palavras, nossa, como é que eu posso dizer assim? Palavras boas. Boa, vamos colocar boa. Boa, boa.
Qual seria a palavra-chave? Que marcou a conversa, eu acho que foi cebolão. Cebolão, eu acho que é uma boa palavra. Uma boa. Então, ó, para comprovar que você chegou até o final, ganhar um livro aqui da Tupiniquim, você digita aí no comentário cebolão. Aí vai estar o dia do sorteio, tudo na descrição do vídeo, mas coloca aí. E o convidado, será que vai ajudar com algum brinde? Aquele livro lá é legal, hein, que ele tava falando. Não sei, aí é com o convidado, né? Tem algum brinde do convidado? Eu cedo um livro também, não tem problema. Boa, 2 livros então. Olha um só, do hein? patrocinador aí do Guilherme e um da Tupiniquim. Data e tudo mais do sorteio, você já sabe, na descrição. E para encontrar a Tupiniquim, encontra onde? Encontra no @agência Tupiniquim, tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook e aqui no YouTube também, né? Temos o TikTok também agora, então acompanhem lá. Exatamente, o Wellington dançando loucamente lá no TikTok. Exatamente, tem várias dancinhas. Não tem. E aqui no YouTube, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like aí e acompanhar os próximos episódios. Bater no sininho, ajuda a gente aí a crescer o canal e ter mais podcast legal como esse. E se você não achou legal, manda pra sua sogra, que aí você não passa raiva sozinho. É isso aí, meu guerreiro. Vai ser a frase de todos agora. Valeu, galera! Falou, pessoal, fica com Deus. Forte abraço.